Você está me ouvindo bem? Tá tudo perfeito, não tem nenhum problema com a transmissão. Ah, que bom. Espero que as pessoas que estão aí nos assistindo também estejam vendo e ouvindo bem. Boa. Então, estava comentando aqui que com 7 anos você já começou lá a trabalhar com seus dedinhos no piano, né? Exato. E desde lá nunca mais parou. Eu lembro, eu sou muito amiga da Maria Tereza Madeira, que é uma grande pianista, concertista, né? Que inclusive lançou um trabalho integral, Ernesto Nazaré, que é muito lindo, devem procurar para ver. É minha professora. Ela é demais, né? Maria Pois Tereza. é, e nessa época eu perguntei a ela, a gente trabalhava juntas, e eu perguntei a ela, Tereza, você dá uma olhada nesse garoto aí, porque eu tô achando que ele tem jeito para o negócio. E aí ela falou, traz, traz. Aí eu levei, você fez uma aula lá com ela, do lado do Machado. E ela falou, Cacala, eu acho que ele tem futuro, esse menino, hein? Então, você vai dar aula para ele? Ela falou, claro. Ela começou a dar para ele mais ou menos quando ele tinha uns 8 anos, né? Isso. E desde lá, eu acho que tem essa sensação, né? Que a música, sei lá, a música te escolheu, né? Não sei, fala um pouquinho pra gente aí como você sente isso. Ah, eu não sei. Eu lembro de uma coisa muito legal, que é dessa época das aulas da Maria Tereza, quando a gente. Você me deixava lá na casa dela. Depois, quando eu terminava a aula, eu ia com ela encontrar com você no ensaio do coral da Firjan, Federação das Indústrias, né, do Rio de Janeiro, que é um coral do Edu Morelenbaum, não é isso? Isso mesmo. E aí era muito legal isso, porque o coral é como se fosse uma orquestra, assim, né? Tem. Acho só que as coisas acontecem nas vozes. E era muito maneiro para mim, porque eu ficava assistindo o coral, criança, né? Enfim, doido, correndo para lá e para cá, mas ouvindo música. E era muito legal isso, porque foi muito. Eu cresci bastante ali, assistindo o canto coral. E acho que ali entrou assim na minha vida e nunca mais saiu. Você acha que isso tem parte no fato de você curtir escrever arranjo para, enfim, para instrumentos, para voz, porque você acabou há pouco tempo de lançar um single em que você escreveu todo o arranjo, inclusive para naipe de metais e tal, né? Será que essa sementinha já ficou ali desde essa época de ouvir as várias vozes se contraponteando lá nos arcos corais do Coral da Firjan? Sim, acho que tem muito isso. E já fazia muito tempo, né, que eu e o meu irmão víamos essa construção de arranjo acontecer em casa e tal, com o estúdio de vocês, né, seu e do pai. E era, acho que é isso, é uma junção de tudo, né? É um pouco do coral e um pouco da convivência com essa produção musical. E uma vontade, eu gosto também de fazer, me desafiar, fazer as coisas. Essa vez que eu fiz no arranjo de metais para Lisboa, é Todo Ouvidos, que é o nome dessa música minha, já foi a segunda vez, né? Eu fiz uma vez antes, com muito menos preparo, muito menos ferramentas, e funcionou super bem para um disco de um amigo meu. Dessa vez eu estava no meio da faculdade de música já. Então foi muito legal isso, porque eu pude utilizar objetivamente assim coisas que eu tinha aprendido na faculdade. E isso foi uma coisa interessante. Foi uma hora que eu vi assim, que eu falei, pô, realmente aqui eu usei, entendeu?
Aqui... Tá fazendo diferença, né? É. Deixa eu te perguntar, conta um pouquinho, o Felipe ele está morando em Lisboa, conta aí onde você está estudando, como é que é o movimento seu, e agora, pelas circunstâncias improváveis da pandemia, ele está... Oi, quem está aí? A Germana, botou um comentário aqui. Germana, querida, pelas circunstâncias improváveis da pandemia, o Felipe veio para o Brasil em fevereiro como um intercambista do Banco Santander. Ele conseguiu uma bolsa de intercâmbio na universidade que ele cursa lá em Portugal, da qual ele vai falar um pouquinho para nós, e ele veio esse período na USP. Só que ele, sei lá, frequentou a USP 2 semanas e aí houve a quarentena, a pandemia, e como ele tinha família no Brasil, e ele lá tinha, enfim, estava tendo despesas com aluguel, comida e tudo, e também estava muito arriscado. São Paulo estava com muito contágio, muita contaminação. Ele veio para cá e eu estou tendo essa sorte de passar esse bom pedaço da quarentena ou noventena, que já virou centena, com ele aqui na Tijuca, onde eu estou, onde minha mãe mora. Né? Oi, Edmilson, oi, Claudinha, pessoal, que bom que vocês estão aí assistindo. Meus amigos queridos. Então, Felipe, conta um pouco dessa tua aventura aí, por que você resolveu ir para Lisboa, como é que foi a sua chegada lá, a sua estada lá, porque eu acho que isso tudo tem muito a ver com o teu símbolo que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho para o pessoal. Eu estava esperando para saber se eu podia contar que a gente estava na mesma casa, né? Pode, sim. A gente está na mesma casa, mas para a gente entrar aqui, as duas carinhas ficarem mais nítidas e separado para vocês, ele está na sala e eu estou no meu quarto, meu cenário lives favorito. Fala, meu filho, conta. Bom, na verdade, eu não fiz só um mês de intercâmbio na USP, eu fiz praticamente dias. É verdade. Porque eu nunca fiz trote na vida, né? Quando eu estava na USP, na UF, né, na Federal Fluminense, eu não fiz. Depois, na Lusíada, era curso de música. Música não faz trote, não faz nada. E aí, não fiz. Então, quando eu cheguei na USP, eu falei, agora eu vou fazer trote. Agora eu vou. Então, eu fui em muito poucas aulas, assim, né? Aquela semana para você decidir o que quer trancar, o que quer fazer de verdade. Então, tem aquela semana de adaptação, né? A primeira semana era a semana de recepção. Então, a primeira já não fui em aula nenhuma. A segunda semana era até o dia... Quer dizer, as próximas 2 semanas eram essas semanas de adaptação a cada disciplina. Ou seja, né, os professores estavam mais ou menos preparados para receber alunos que chegassem 2 semanas depois, como fruto desse período incerto. Então, aí eu já fiquei essas 2 semanas também, eu fui muito pouco. Aí, enfim, quando eu comecei a ir todo dia, foi uma semana, e aí na sexta-feira já anunciaram que na próxima segunda a universidade não abria por causa do Covid. Então eu fiquei lá um mês em São Paulo e vi pouquíssimas aulas ao vivo, algumas disciplinas eu só realmente entrei online, né? Depois da passagem para online. Isso vem, como você falou, de um intercâmbio que sai da universidade de origem em Lisboa, que é a Universidade Lusíada, no curso de Jazz e Música Moderna, para o Instituto de Música da USP. Eu fui para lá, para Portugal, 3 anos atrás, com muito apoio, né, principalmente seu e de todo mundo. Eu tive milhões de braços e pernas a mais para poder fazer isso, senão eu não tinha nem chegado perto. E... Você se livrou da mãe simbólica, mas da mãe real, jamais. Jamais.
Não, sei lá. Matou só aquela que vale a pena matar. A simbólica e a real estão todas aí, né, gente? Eu acho que o que muda é a gente, né? A gente mata o filho, a gente não mata a mãe, né? Você vai matando partes suas, na verdade deixando para poder... Porque tem tipo a lagarta quando tá no casulo, de alguma forma, imagino que deva ter uma dor, né? Porque se seu corpo está começando a não caber mais naquela casca, isso envolve alguma pressão, né? Um sentimento de prisão, deve ser desconfortável de alguma forma para a lagarta, Sim. eu imagino. Então, da mesma forma para a gente também, né? Tem alguma dor e não é assim, mas é uma morte boa, isso que eu quero dizer, uma morte daquelas que a gente tem que ter o máximo de vezes possível na vida, né? Para aprender. Sim. É a morte do aprendizado, que é a vida, na verdade. Eu sou muito... eu explodo o assunto, entendeu? Quando eu vejo, Vamos mostrar um pouco do que você encontrou lá? Uhum. Eu vou mostrar um pouco do que Felipe encontrou lá, através do single que ele acabou de lançar, que está em todas as plataformas. Vocês podem entrar em todas as plataformas digitais. E se chama Lisboa é Toda Ouvidos. É o primeiro single dele, é uma composição 100% dele. Os arranjos também são dele, os tais arranjos de metais que a gente estava falando. Lógico que ele contou com muitos parceiros para realizar esse clipe, mas é uma coisa muito legal, porque o Felipe, quando a gente assiste esse clipe, a gente entende um pouco do que tem a história dele lá em Lisboa, do que ele encontrou e de como ele se sente lá em Lisboa. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui como é que está aparecendo. Eu vou botar aqui na tela inteira. Deixa eu voltar lá. Eu vou dar um play e vou botar em tela cheia. Me digam como está o volume, se está bom. Obrigado, Lisboa. Eu não vivo em Lisboa. Lisboa é toda ouvidos se quiseres dizer mal de mim. Pra espalhar a tua intriga tem sempre uma orelha amiga a passar pelo jardim. Lisboa é toda ouvidos e te digo sem nenhum rancor. E de coros de pá e divulgas pelos bares sobre o fim do nosso amor. Os poetas já diziam sobre a fama que possui a capital desse país. Seu nome próprio é Maria, o apelido é Lisboa e a alcunha diz que diz. Até mesmo a tua vizinha que prende a roupa no varal vem ter comigo se souber que tu andaste por aí ser mal. Se queres manchar à toa minha fama em Lisboa, não vai ser fácil assim. Enfim, Lisboa é toda ouvido e se quiseres dizer mal de mim. Pras
espalhar a tua intriga, tem sempre uma orelha a passar pelo jardim. Lisboa é toda ouvidos e te digo sem sei de cor os disparates que divulgas pelos bares sobre o fim do nosso amor. Até mesmo a tua vizinha prende a roupa no varal. Vem correndo ter comigo se souber que tu andaste por aí a dizer mal. E se queres manchar à toa minha fama, Lisboa não vai ser fácil assim. Enfim, Lisboa é todo ouvido e se quiseres dizer mal de mim, Lisboa é todo ouvido e se quiseres dizer mal de mim, Lisboa é todo ouvido e se quiseres dizer mal de mim. Hey! Muito legal. Peraí, deixa eu abrir seu microfone. Eu fechei seu microfone. Ah, você está fazendo bastante barulho aí. Durante o clipe estava Tava terrível isso aqui. Eu não conseguia achar sinal de jeito nenhum. Eu tô no 3G, né? E... Olha, tem mais gente falando aqui, ó. Marcinha Malta. Estou postando umas mensagens para você aqui na tela, para o pessoal ver também, né? Talvez eles estejam vendo, mas como isso vai ficar gravado no YouTube... Gente, esse clipe é uma coisa linda. Esse clipe mostra muito, eu acho, do que Felipe encontrou lá, né? Primeira pergunta, Felipe, fala um pouquinho desse carrinho aí, desse tuk-tuk, e é exatamente uma tradição portuguesa, né? Mas acabou virando meio que uma febre lá em Lisboa. Como é que é esse negócio? Como é que se pode dizer? Em Lisboa, isso aí é terrível. O pessoal odeia tuk-tuk. Eles odeiam, tem raiva, acham horroroso. Isso tem muito na Índia. É uma tradição da Tailândia. Ah, da Tailândia. Começou a fazer sucesso na Europa porque você consegue entrar naquelas ruazinhas estreitas, né? De cidades aí como Lisboa, Roma, essas cidades que são muito com ruelas, assim. Aí, mas o pessoal lá odeia, porque tudo lá é com carro, entendeu? Eles não tem a coisa tipo na Alemanha, que ministro da educação anda de ônibus, entendeu? Tem os ônibus, tem tudo bonitinho, mas o pessoal gosta de carro, entendeu? O pessoal gosta de andar de carro. Então, o tuk-tuk vira um inferno, porque você não consegue andar em lugar nenhum. Tá sempre uma fila de 20 tuk-tuks esperando para pegar a turista. Agora, mesmo assim, isso foi uma ideia que o Jake, que é um dos diretores desse filme, que ele deu meio de fora, porque sabe aquela coisa que, tipo, gringo, assim, né, olhando ali e vê, tuk-tuk, é uma coisa aí de Lisboa, nem é de Lisboa, mas ele já esteve como turista lá, e provavelmente no Porto, e viu o tuk-tuk e falou, é de Lisboa, né, tomou para si que era de lá, como muita gente acha.
Então ele falou, vamos colocar uma tuk-tuk com a banda dentro, e não sei o quê, com aquele sousafone, a pompa saindo para fora do tuk-tuk, assim. Só que aí isso acabou ficando divertido, entendeu? Acabou que é daquelas ideias que primeira pessoa te fala, você fica assim, meu, o que você tá falando, né? Depois a gente foi desenvolvendo. Nessa época que ele falou isso, eu fui atrás, procurei uma pessoa que fizesse tuk-tuk e encontrei assim, um cara incrível, que não só foi motorista de tuk-tuk, como contou histórias fundamentais sobre Lisboa para a gente e permitiu que o clipe fosse gravado dessa forma, porque é proibido você ficar em pé numa tuk-tuk. Isso não pode, é extremamente controlado. Felipe, você é um infrator, um artista infrator. Infrator, gente. Sou totalmente infrator, totalmente fora da lei. E o Mário também, que é o motorista do tuk-tuk, né? O Mário é ator, não é, Felipe? Ele conhece a galera toda, entendeu? Então, ele limpou os caminhos, sabe? E teve uma hora que a polícia nos parou. E quase deu M. Só que aí ele falou com a polícia. E ele salvou o trabalho, entendeu? Então ele foi muito mais do que motorista de tuk-tuk. Eu esqueci o nome daquela pessoa que dirige o carro em cena. Porque tinha um carro com as câmeras, tinha 2 tuk-tuks. Uma com as câmeras e uma comigo. E aí isso virou uma coisa um pouquinho de filme de ação ali no meio. Porque um carro tinha que frear e o outro acelerar para eu sair do quadro. Depois, um acelerava, o outro freava, que eu entrava no quadro, e depois ia mais um pouco e eu saía do quadro, entendeu? Então tava aquela coisa assim, eu ali cantando com uma caixinha Bluetooth desse tamanho, sabe? Quase não ouvindo nada da minha voz que eu tava dublando, né? Cantando em cima da minha voz no clipe. Pouquíssimo retorno, pouquíssimo som, né? E aí o pessoal falando go, 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 não sei o quê. Aí ele saía, acelerava. Aí não, ok, não, slow. Aí ia mais lento. E eu fiquei assim, caralho, mas daqui a pouco eu vou cair. Eu tô dando play aqui para fazer isso, porque tá começando a ficar perigoso, tá começando a ficar intenso. Então, aí depois a gente descobriu, semanas depois que já tinha lançado, né, esse clipe, primeiro que a tuk-tuk, ela assumiu um lugar muito maior do que teria no início. Ela no início seria um a mais, né? E depois ela virou quase o principal do clipe. E aí, semanas depois, como eu ia falar, eu descobri, já tinha lançado, eu tô vendo o Nando aqui também, eu já tinha lançado há muito tempo e descobri que tinha escrito na tuk-tuk, em cima da qual eu tô cantando, tá escrito a carta de Pero Vaz de Caminha. Aqueles Olha primeiros que coisa, versos. gente. Então, avistamos, além dos mastros, encontramos formatos de montanhas e não sei o que, e terra à vista, que é o descobrimento do Brasil. Entende? Você sabe mais ou menos em que momento dá para ver isso? Do filme? Todos os closes que tem na tuk-tuk, quando fecha o quadro em cima da tuk-tuk. Eu achei um ponto aqui, peraí. Dá para ver isso. E é muito interessante, é uma coisa que eu não imaginava. Não foi planejado, entendeu? É o que atrás e do lado, né? Eu não sabia que tinha escrito isso lá, isso foi muito louco. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para o pessoal. Que pessoas falando, olha, voando desde lá atrás, a Germana, Claudinha, Edmilson e Elisa. Olha lá, Márcia Malta, Nando, tô vendo ele me zoando aí. Olha aqui, ó. Eu vou ver se vocês conseguem ver aqui no quadro, gente. Eu vou tentar. Aqui, ó.
este dia, horas de véspera, ouvemos vista. Estão vendo? Aqui na lateral da tuk-tuk. Felipe tá aí? Tem uma hora que eu tô em pé que eu acho que é mais fácil de ver. Tem que olhar isso, eu não vi. Em outro Mas tem momento a gente... Incrível isso, né? Canequinha, eu te mandei um convite aí pelo seu WhatsApp. Se você quiser entrar aqui para a gente conversar um pouquinho, nós três, o Canequinha, meu outro filho mais velho, trabalha muito bem com sons eletrônicos, também é cantor e compositor, vésperas de lançar o primeiro single dele também. E toca guitarra ele também toca guitarra, né, e violão, grande compositor, canta super bem também. Felipe, ele participou, né, Felipe, do seu single, ele fez os sons eletrônicos, né? Ele pegou, cara, uma coisa muito louca, assim, com 20 e tantos instrumentos, e de alguma maneira conseguiu fazer um trabalho maravilhoso em cima. Tipo, fazer mágica mesmo, entendeu? Fazer mágica. Porque era bem difícil. No final, quando eu levei para o estúdio os meus instrumentos e os instrumentos eletrônicos dele, tudo junto, começou a dar erro na mesa. E o estúdio começava a pifar, entendeu? Estou ao vivo, é isso? Porque era tanta coisa. Olha ele aí, ó. Foi a base da Ave Maria e Pai Nosso. Aí, chegamos aí. Meu filho, Canequinha, gente, esse é o meu filho mais velho de quem estávamos falando, que fez os sons eletrônicos de Lisboa é Todo Ouvidos. Em breve vai estar lançando um novo single dele, já vamos falar um pouquinho desse single. Canequinha, como é que foi ser dirigido pelo seu irmão aí, ser produzido aí no... Vamos jogar um pouco de fogo nesse papo. Minha mãe quer veneno. E vai dar merda. Mas fala aí, como é que é o seu irmão como produtor musical? Felipe é um ótimo produtor musical para começo de conversa. Não, tô falando eu não tô vendo sério. Ele, tá? Não tô vendo nem ouvindo. Não tá vendo nem ouvindo? Nem vendo nem ouvindo, não entendo nada. Vocês estão ouvindo Canequinha, gente? Falem para mim alguma coisa aí, meus assistentes. Pessoal que está na live aí. Eu estou ouvindo bem o Canequinha. Deixa eu ver se eu boto assim. Como eu sou a mãe, eu vou ficar maior. Eu estou ouvindo vocês todos. Agora eu ouvi a minha voz também. Não vi. Meu ouvido. Não viu, Felipe? Mexe aí na sua tela do seu telefone, meu filho. Meu som está saindo na live, a Luísa falou. Tá sim, ouvindo bem. Até inclusive tem uma mensagem aqui do meu amigo Wilson, ó. Peraí, não. Oi, Marie, tudo bem? Quem falou que está ouvindo bem, ouve, vê os três. Meu amigo Edmilson perguntou aqui. Felipe e Canequinha, vocês tocam qualquer instrumento como o Hermeto Pascoal? Respondam aí. O que você toca, Canequinha? Oficialmente eu toco guitarra e violão, entendeu? Esses são os meus instrumentos oficiais, vamos dizer assim. Mas, assim, o baixo, por exemplo, tem um funcionamento... A mecânica do baixo é muito parecida com a do violão e da guitarra. Então, os instrumentos de corda em geral, né? Você tem que atacar com uma mão e pressionar com a outra mão no braço. Então, acaba que eu tenho facilidade para tocar outros instrumentos de corda, assim. Baixo, e eu também toco, assim, bateria eu não considero que eu toco, porque que eu toque ainda, né? Porque eu não pratico, mas eu também tenho facilidade com ritmo, assim, basicamente são os instrumentos que eu ataco mais. E voz também, né? Sim! Sim. Então, Felipe, que foi um excelente produtor musical, segundo palavras do próprio Canequinha, você toca quais instrumentos, Felipe? Conta aí pra galera. A gente, assim, quando chega na trincheira da guerra é que a gente sabe do que é capaz, né? Então, assim, tudo é possível. Agora, eu acho que
Justo. Eu toco piano e acordeão, tá? Isso são meus instrumentos. E sua voz linda? Essa linda voz que veio ao mundo pelo ventre dessa mulher que aqui está nessa live. Eu não tô entendendo. Falhou aqui. Ele falou que A sua voz também é um instrumento também, que você também exerce. Agora também é um vocalista, um cantor. Eu adoro cantar. Eu Amo sei cantar, disso. entendeu? Amo. Tenho assim. Me enche a alma. Gosto muito mesmo. Então. Faço com prazer. E aí. Depois tem violão também, né? Que eu não É consigo gravar. verdade. Assim. Não consigo gravar violão. Eu acho que é um pouco demais para mim. Mas eu consigo fazer um som bonitinho, assim, ao vivo dá para fazer. Felipe tá tocando violão muito bem, pelo que eu tá tenho assim, visto à tá distância. sim. Então, duas coisas que eu queria falar. Uma é que essa família está cheia de talentos, né? Então, eu queria falar que, sempre participando aí das nossas produções, a gente tem o apoio do design gráfico da Luísa Gueiros, que é a companheira do meu filho Canequinha, e como ela está aniversariando hoje, eu queria mandar um beijo aqui ao vivo para ela, dizer que eu amo muito ela. Gente, ela é muito, muito craque. Se vocês quiserem ou precisarem de qualquer trabalho de design, capa de CD, enfim, tudo que vocês precisarem, flyer, enfim, capa de Facebook, essas coisas todas, ela manda muito bem, ela tem muito bom gosto. Ela participou também no Lisboa é Todo Ouvidos, parando aí o Felipe com Ela fez a várias... capa. E ela também é a designer, a minha e a do Canequinha. E o Canequinha está lançando agora, já vou divulgar a data, tá? Dia 10 de julho. Joga. Primeira mão, hein? Primeira mão. Dia 10 de julho vai entrar em todos os aplicativos. Às vezes a gente fala plataforma digital, as pessoas, o que é plataforma digital? Bom, muita gente sabe o que é, mas para quem são esses aplicativos de música? Spotify, Deezer, Apple Music, né? Tem vários. Por mais que a gente ame vinil, ame rádio, ame CD, ame DVD, a gente não pode mais abrir mão dessa conquista, né? Inclusive porque a internet, o meio de hoje, está sendo a nossa janela para o mundo, né? Eu amo Então, Spotify. isso muito também. E assim, é uma maneira de a música, a arte em geral, a notícia, estarem no seu bolso, no seu celular, né? A telefonia celular está muito difundida. Às vezes, pessoas que não têm acessibilidade até a computador, mas têm um telefone, né? Então, é uma coisa muito bacana. E aí, dia 10 de julho, vai entrar em todos os aplicativos de música, não vai passar tão cedo. Que é uma composição nossa, minha, do Canequinha e do Felipe Caneca, muito bacana, muito legal, ficou muito bonita. E ela fala de todas essas emoções que atualmente estão muito pululando nas nossas vidas por causa do confinamento, por causa da pandemia. Não necessariamente é apenas sobre esse assunto, porque em várias situações nos sentimos, por vezes, confinados ou ilhados, com pouca possibilidade de sentirmos-nos livres, né? E muitas vezes os planos mudam de direção, mas especialmente agora isso está acontecendo com todo mundo. Então, a música fala disso, o Canequinha aparece também como um instrumentista, como arranjador, como multi-instrumentista, como arranjador, Então, acho que apostando que esses dois
grandes artistas vão decolar e tem muito, muito sucesso. Eu gostaria muito que vocês seguissem também os YouTube deles, os canais de YouTube, os canais de Instagram. Isso, gente, diante do fato de nós estarmos com dificuldade de trabalhar, é muito importante. Porque o nosso ofício é um ofício de aglutinação de pessoas, né? A gente trabalha com aglomeração, a gente trabalha com show, com eventos, e isso supõe aglomeração. Então, muito provavelmente, nós seremos das últimas áreas de trabalho a poderem voltar a funcionar de uma maneira que possa trazer retorno financeiro para os artistas, né? Então, além da gente estar envolvido aí com a Lei Aldir Blanc, com políticas públicas que possibilitem a gente continuar criando, vocês que curtem música, que curtem arte, vocês precisam nos ajudar, nos apoiar, porque não custa nada para vocês fazerem isso, e para nós pode reverter em muitas possibilidades. Por exemplo, eu estou fazendo essa transmissão ao vivo pelo YouTube através de uma outra plataforma intermediária, porque, teoricamente, o YouTube não me permite fazer mais se eu não tenho 1.000 seguidores. Então, assim, existem alguns chats. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook, mas apenas 200 e poucos seguidores no YouTube. Se eu não tiver 1.000, se nós não tivermos 1.000 seguidores no YouTube, nós não monetizamos nada que a gente produz, né? Não podemos fazer live via computador no YouTube. Então, é muito importante. O meu canal é o youtube.com/Cacala Carvalho. O canal do Felipe é youtube.com/Felipe Caneca. E o Canequinha é youtube.com/Canequinha, tá? Vocês encontram eles também no @Canequinha no Instagram, no @Felipe Caneca no Instagram, e eu no Instagram sou @Cacala. Eu não consegui botar Cacala Carvalho. Então, é muito legal para nós que vocês sigam a gente, né? É muito importante. Elisa tá me zoando, ó. Aí, ó. Claro. Oi, Elisa. Mas, Qual é, Elisa? A gente só está aqui na área, dentro da nossa praia. É o seguinte, se nós formos por nós, quem será por nós, né, ou não é? Tá roubando, Eu vou sair e voltar porque eu para mim estou tá meio aqui na travado. arte, vendendo a minha praia. No convite. Ok, quer que eu te remova ou você mesmo sai, Canequinho? Eu vou te remover e você volta. Aqui travou. Aí ele saiu. Eu queria, então, Felipe, aproveitando o mote do Não Vai Passar Tão Cedo, falar um pouco sobre pandemia, sobre talvez esse título remeter a uma impressão de pessimismo, porque o que eu costumo falar é o seguinte, porque não adianta a minha impressão, tá? Eu estou perguntando e já estou respondendo. A minha impressão é que, assim, a gente fica todos os dias contando os segundos, esperando que isso vá passar, né? Oi, Canequinha, voltou. A gente fica todo o tempo contando os segundos, esperando, vai passar, vai passar. Gente, tudo passa. Mas, assim, nada volta, né? A gente está sempre caminhando adiante. Então, essa ideia do vai passar está muito conectada com a ideia do vai voltar a ser como era antes. E muita coisa não estava legal, né? Então, assim, o que a gente está tendo, por mais que esteja sendo duro, dificílimo, não poder abraçar as pessoas que a gente ama, não poder aglomerar, não poder fazer show, não poder beijar, a gente está tendo a oportunidade de viver uma revolução, né? Quando um vírus, né, um episódio natural, esfrega na nossa cara que a gente não está no controle, né? Então, é muito importante que não passe tão cedo
esse grande alerta que a situação da pandemia trouxe e os questionamentos que essa pandemia trouxe para as nossas vidas. Ninguém queria que isso acontecesse. É lamentável, inclusive no Brasil, a gente já passou dos 50 mil mortos. Então, ninguém poderia, no seu pior pesadelo, sonhar que isso fosse acontecer. Mas, assim, isso já aconteceu, nós estamos vivendo, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre pandemia, sobre essas sensações, né? Sobre o fato de que vai passar tão cedo e a importância de muitas coisas que estão sendo despertadas com essa situação terrível que a gente está enfrentando, muitas coisas importantíssimas não passem tão cedo, que a gente rumine e aproveite essa oportunidade de tentar sair melhor ali na frente, né? O que você acha, Fih? Essa hora já mudou a estação de rádio, né? A pessoa já desistiu de ver a entrevista. Cara, eu acho... Não, a gente tá... As pessoas que estão se revezando muito pouco, tá? A gente está estável. Quando a pessoa demora para falar, sabe? Sei. Quando a pessoa fica... Entendi. Porque aí toda pessoa muda de estação, nem quer ouvir mais. Isso que a Luanda me ensinou, a Luanda Cosette. Ela falou assim, que você tem que sair falando, entendeu? Não importa o que você vai falar. Melhor falar, porque se você não falar, o pessoal perde a audiência. Então sai falando. Mesmo que fale uma abobrinha. Mas é assim, eu nunca tinha pensado nisso, que vai passar. A coisa de querer que passe é uma coisa de querer que volte como era, não é? Eu acho que tem muito disso. Porque isso vai passar como tudo passa. Porém, isso não vai voltar exatamente para onde era. E sei que triste, nada será como antes amanhã. tão triste como é a realidade. Que a gente não sabe quantas coisas ao longo do nosso dia a gente está fazendo pela última vez. A gente não sabe quantas pessoas a gente está cumprimentando pela última vez, não é? E a gente só se lembra disso da pior maneira possível. Então, assim, é bom a gente tirar um pouco do horror que existe, né, em torno dessa coisa de ai, credo, ficar falando que a minha mãe vai morrer, cruzes. Não é bem isso, entendeu? É que realmente é melhor você entrar em paz com essa realidade de que tá tudo por um fio, de certa forma, entendeu? O tempo todo. É tudo tão passageiro, essa nossa vida aqui, né? E a gente, até toda a nossa sociedade, para você ver, né, para linkar com a coisa do corona, toda a nossa sociedade, a nossa forma de viajar, a nossa forma de se encontrar, a nossa forma de trabalhar, que a gente achava que era tão bem estabelecida e intocável, da noite para o dia, tudo isso virou de cabeça para baixo, né? Verdade. Então, é muito bom de cara a gente já tá um pouquinho mais preparado para entender que a nossa vidinha muda, entendeu? E, tipo, sabe, com isso você já ressignifica muita coisa, se você quiser, né? Como a Inês Brasil diz, estrela de quê, minha irmã? Se vamos tudo morrer, né? Então, assim, todo mundo vai para o mesmo lugar, né, no final. Rico, pobre, orgulhoso, não orgulhoso, vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, e tá todo mundo, de repente, sujeito ao mesmo cenário de contusão social, né, por causa dessa pandemia. Todo mundo sofrendo os efeitos disso. Isso chegou em todo mundo, né, se você for ver, porque até as cadeias mais altas da sociedade, é claro que, porra, quem tem trilhões e trilhões de dólares não vai faltar dinheiro para sobreviver por muito tempo, né?
Talvez, não diria nunca, mas agora, mesmo assim, todas as pessoas sentiram o efeito, porque isso altera toda a nossa cadeia do dinheiro, da produção, da alimentação, do entretenimento, de tudo. Então é um aprendizado, eu acho, para você já Sim. rever tudo, né? E aí assim, é inevitável que uma geração sofra um pouquinho de confusão e tenha mais dificuldades, porque é a nossa geração que está lidando com isso no momento de mais trabalho, de mais movimento, e a gente está tendo que lidar com isso. Pessoas que estavam, por exemplo, no vestibular, né, que entraram na faculdade em 2020, por exemplo. Milhões de pessoas que foram assim, interrompidos num momento tão crucial, e existem histórias de sobra, né? Se for ver as bandas, sei lá, bandas que estavam começando a fazer turnê agora, pessoas que iam lançar, estavam com um show marcado no mundo todo, enfim. Eu estava com um estúdio marcado para gravar álbum novo, né, com o Arranco de Varsóvia, por exemplo. Pois é. Foi tudo suspenso. Deixa eu perguntar uma coisa, Canequinha, eu vi que você pegou o aí, ou estou enganada? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vim do computador, porque meu celular estava travando. Estamos ouvindo bem, sim. E agora eu vejo também. Para mim tá bom também agora, não está travado não. Você podia tocar e cantar alguma coisa para nós, hein? Eu tô com um violão ruim aqui, tô com o meu primeiro violão, tá tudo... O violino. Não sei o que você quer, eu toco. O que você quiser, pode escolher. Quer dar uma palhinha do Não Vai Passar? Dá para fazer? Não, mas aí vai ser. Não dá Tem pra tocar spoiler. Tá bom. Toca um Beatlesinho para nós. Beatlesinho? Deixa eu pegar outro violão ali. Vai falando alguma coisa que eu vou pegar outro. Tá bom. Então, enquanto isso, eu vou conversar mais um pouquinho com o Fih. Se prepara aí para tocar alguma coisa para nós. Tá passando o carro do pão aqui. Você ouviu? Eu não entendo isso. O carro do pão passa 10 horas da noite. É uma coisa louca, assim. Mas, Felipe, eu acho que, finalizando o papo ali sobre Lisboa e Todo Ouvidos, eu acho que aquele seu clipe ele tem muitos elementos interessantes. Eu que estou acompanhando assim, o seu desenvolvimento como músico e como cantor também, eu acho que foi uma oportunidade de você pôr em prática tanta coisa que você veio aprendendo e a sua própria experiência de vida em Lisboa. Estou feliz com o resultado, viu, meu? Você está de parabéns. Obrigado. Eu vou ver. É pesado mesmo, é muito sinistro. Tá valendo tudo, né? E quando você faz assim, vale tudo. Você aposta tudo. Elisa falou que o cara do carro do pão tá dentro do enredo e não vai passar tão cedo, tá passando tarde mesmo. É isso aí. Então, Canequinha, toca um pouquinho pra gente. Vou fechar meu microfone do Felipe. Deixa eu pensar. I know what it is to feel sad. And she's making me feel like I'm never I say
She's making me feel like I'm never. She said, you don't understand what I've said. I said, no, 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 you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. I said, even though you knew what you knew, I know that I'm ready to. And she's making me feel like I'm never. She said, you don't understand what I've said. I've said, no, 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 you don't. When I was a boy, everything was right. Everything was right. Só a palhinha. Não toquei uma música muito famosa, não. Eu toquei lá do dia. Ah, legal, maneiríssimo. Então, a gente já está ao vivo há 1 hora. Vou pedir para o Felipe dar um tchauzinho para a galera. Eu vou terminar tocando uma faixa que a gente ainda não lançou. Vou tocar em primeira mão aqui o Nós, Nando. Vou compartilhar aqui com a galera, que aí tem, no caso, é uma faixa do Duo de Casa que vai ser lançada ainda, mais um gol que a gente vai preparar. E o Canequinha, voz e violão, uma composição minha. Mas vou pedir para vocês darem já um tchauzinho para a galera. E fala com o pessoal aí, Felipe. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu adoro falar, sou tagarela, então é muito bom para mim poder falar dessa vida, né? Desse trabalho, de tudo. E obrigado pela paciência e presença de todo mundo que estava assistindo. Beijo. Beijo. Canequinha, fala com a galera também. Valeu, gente. Obrigado aí. A galera que tá aí, dando essa força pra gente. Vendo aqui a live da minha mãe, da Cacala. Foi muito maneiro. Tô impressionado aqui. Você é uma hacker, botou títulozinho, tá? Tarjinha de jornal passando embaixo. Tá vendo? Inserir comentário, dividir tela, impressionante. É uma hacker. Tô estudando. Não, muito bom isso. Muito bom estar aqui com vocês também. E é isso, dia 10 de julho não vai passar tão cedo. Me sigam Cacada Felipe também nas redes. Me sigam Isso também. aí. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, filho. Eu vou fechar teu mic aqui. Vou falar com a galera que... ele fechou. Eu vou falar com a galera aqui que, quando estiver mais perto do lançamento, a gente vai fazer uma campanha que se chama Pré-Save, que, na verdade, quer dizer pré-salvamento, salvar a música antes do lançamento. É só isso que quer dizer. Eu vou contar com vocês também para nos ajudar e nessa faixa que virá aí, que é o trabalho, sim, o primeiro single do Canequinha, uma composição minha do Felipe e dele, não vai passar tão cedo. Então, vocês entram, vocês vão receber um link nosso, a gente vai divulgar em todas as redes, que vocês entram ou no Spotify, ou no Deezer, ou no Apple Music, no aplicativo de música que vocês preferirem, e vocês façam o pré-salvamento. Vocês vão informar a plataforma que vocês estão contando os segundos para a nossa música sair. Então, essa importância que o público, o ouvinte, dá para um dos nossos lançamentos
ela é um sinal muito legal para esses aplicativos. Tem gente esperando e curte o nosso trabalho. Então, a gente vai entrar com essa campanha muito em breve e vai ficar salva essa conversa, sim. Eu vou encerrar tocando uma música inédita só para vocês e para quem depois entrar no meu YouTube para ver, que é uma música que eu nunca cantei, nem toquei, mas já está pronto. Quer dizer, não está totalmente finalizado, mas dá para vocês ouvirem uma música minha. Janela do aplicativo, não, aqui a tela inteira. Eu vou lá na minha página inicial. Eu vou botar aqui para vocês nós. Eu não sei, peraí, deixa eu abrir novamente, porque eu estou na dúvida se na hora que eu compartilhei o áudio. Vou ver de novo. Share screen, compartilhar áudio, tela inteira. Eu vou aqui e vou botar o nós. Queria agradecer muito a presença de todo mundo e fiquem com essa música, que é uma composição minha e é que vocês vão ouvir comigo cantando e o Canequinha tocando. Tua boca em meu ouvido, bem pertinho, faz a língua sussurrar idades em palavras. O amor vem de mansinho, a vontade, como são os animais. Nossos corpos se untam misturados, dançam lindos e trançados ao lua, brincadeiras de amor, de ir e vir, girar, tremer, de sumir e de voltar. Sou tua parte mistério, és de mim o que entrego, sou teu chão, tuas asas, meu tudo, meu nada, és de luz, sou água, na boca do sonho és e poder, sou criança e o mar, meus olhinhos no infinito, teus dedinhos a tocar, o dia já vai acordar. Na 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 na, na 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 na. Somos o tempo que foge agora, quando o medo vai e deságua em amor. De noitinha o nosso cheiro toma conta, transbordando a umidade que brotou. O perfume desse Deus no meu colo, em nossa pele, um divino aroma, amor, a verdade que nos une, a pertinho, manhãzinha, desabrocha feito flor. Sou tua parte mistério, és de mim o que entrego, sou feijão, tuas asas, meu tudo, meu nada, és de luz, sou de água, na boca do sonho és menino e poder, sou criança no mar, meus olhinhos no infinito, teus dedinhos a tocar, o dia já vai acordar.
fechar os meus olhinhos no infinito, teus dedinhos tocar, o dia vai acordar. Dei dom 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 dom, dei dom 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 dom, dei dom 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 dom, dei dom dom dom, dei dom dom dom, dei dom 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 dom, dei dom dom dom, dom dei dom 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 dom. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. A gente já está aqui há 1h10 e a gente volta proximamente. Como é uma conversa variável e aleatória, eu não sei quando, nem quem entrará aqui e nem qual será o assunto, mas eu estou curtindo muito essa liberdade da gente poder falar do que a gente quiser. Claro que nosso assunto número 1 é e sempre será música, mas dependendo dos convidados, vocês todos podem... hoje a gente foi um pouco mais comportado, mas assim, a partir das próximas eu pretendo chamar a galera que está aí ouvindo para ao vivo também e passar, ok? Democrática e aleatoriamente. Tá bom, minha gente? Falamos sobre assuntos variáveis com pessoas vedas e sobre os fenômenos incertos. No melhor estilo de termos e conceitos da estatística e das teorias das probabilidades, etc. Tá bom? Beijo, Felipe Caneca. Obrigada por ter vindo conversar comigo. Beijo, Canequinha. Obrigado. Nada como contar com vocês, 2 grandes artistas, mais do que meus filhos, meus melhores amigos, de fato. E muito especiais, eu sou muito abençoada de tê-los. E a todo mundo que está aqui e a todos vocês que entraram e entrarão no meu YouTube poderão assistir essa transmissão que vai ficar salva por lá. Beijo! Obrigada! Tchau!